E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E hoje estamos aqui com o Kevin, que é aluno do Colégio Estadual do Campo Santos Dumont, lá de Moreninha. E ele vai contar um pouquinho sobre o intercâmbio que ele fez no ano de 2024, ano passado, para o Canadá. E ele participou de um programa que é do estado do Paraná, que é o Ganhando o Mundo, e ele acabou passando e teve essa oportunidade de ir para o intercâmbio no Canadá. E assim, Kevin, primeiramente, como que você conheceu o programa Ganhando o Mundo? Conta um pouco pra gente. Então, na verdade, foi até um pouco repentino que no ano de 2022, quando eu estava cursando o nono ano ainda, teve um professor de inglês que ele fez uma aula falando sobre, e a gente sempre teve uma professora que sempre incentivou, né, os alunos a fazerem intercâmbio, né? Então, no ano de 2022, quando teve acho que foi um dos primeiros anos do projeto, eles fizeram o seguinte, eles mandaram só 100 do Paraná, né? E aí, em 2023, então, seria a inscrição para em 2024 sair 1.000 do Paraná, então. E aí, em 2022, eles divulgaram tudo isso. E a gente, em final do ano, eu recebi o link e me inscrevi, né? E aí teve mais gente que foi se inscrevendo conforme foram divulgando. Mas em 2022 ainda não tinha toda a mídia que foi ganhando futuramente, né? E assim, quais eram os critérios para te ser escolhido, assim, para te primeiro ser apto, né? Para ser apto, tinha que ter cursado todos os anos em escola pública, né? Você tinha que ter feito do sexto ao nono em escola pública. O E fundamental, no caso, e o médio. O isso. fundamental, porque era no nono ano que você tava, né? Exato. E a inscrição ela ocorre, na verdade, no primeiro, né? Quando você termina o É nono, acho que verdade. você se inscreve, se eu não Isso. me engano, era alguma É coisa assim, assim. Então, daí teve esse critério e era contado também para estar apto presença, tinha que ter uma porcentagem mínima. E se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que era notas de português e matemática, tinha que ter uma média de 8, eu acho. E assim, mas depois na pontuação foi mudando de ano em ano, né? Porque eu lembro que em 2024 foi diferente quando eu É, fui me inscrever. no ano que eu fiz, a pontuação ela era contada pela Prova Paraná Mais, que foi realizada no ano de 2022, né, para alunos do nono, esse era um Sim. critério. Aí era mais, então, médias de português, matemática, eu não lembro se entrava em inglês, eu não tenho certeza, acho que esse era só critério de desempate. E aí tinha também que pegar 3 certificados da plataforma lá do Inglês Paraná, né, que daí eles, no caso, assim, cada certificado era uma pontuação e o máximo que você podia atingir era 3, né? Mais monitoria, né? Então, quem tinha realizado monitoria ganhava mais pontos. Porém, em Moreninha, o projeto de monitoria começou justamente em 2023. Então, para mim ir no contraturno já era difícil, né? Porque morando na cidade, no interior, ficar no contraturno é um pouco Sim. complicado. E também a gente não ia conseguir carga horária, né? Então, a gente ainda tentou fazer no próprio turno, auxiliando alunos em uma matéria, mas acabou não dando certo, né? Então, essa nota da monitoria, muita gente no meu ano não teve. Porém, no ano seguinte, que mudaram os critérios de avaliação, monitoria era sim um ponto muito importante para passar, né? Sim, e assim, quando tu soube que tu passou, como é que foi? Então, na verdade, eu já tinha até perdido a esperança quando eu fiquei Eu lembro. sabendo, porque eles fizeram a primeira chamada e aí passou, tipo, o primeiro de cada cidade, né? E eu tinha sido o segundo de Santa Helena, né? Eu pensei, não, na segunda eu passo, né? Aí fizeram a segunda chamada e eu não passei, porque a pessoa que passou em primeiro era da mesma instituição de ensino que eu, né? Então teve que ir para quem era do Castelo, né? Que era o terceiro de Santa Helena, se eu não me engano. E aí, beleza, passou, né? E aí foi indo, foi se estendendo. E aí, em setembro, eu acho, pelo que eu lembro, assim. Foi um mês e pouco depois, né, do que os outros foram chamados. E aí eu já pensei, não, que pena, né? Um dia, quem sabe, eu não passo outro. E aí eu tava trabalhando e aí recebi uma ligação do cara que era chefe do núcleo, né? E aí ele me ligou, ele falou, preciso falar com você. Aí eu falei, vixe, tá bom. Daí eu saí de serviço, né? Fui lá atender a ligação, ele falou, então, não sei se você tá sabendo, mas você passou no intercâmbio. E aí eu me mantive muito neutro, né? Mas a minha irmã, ela ouviu a ligação e quando eu voltei pro escritório, tava, legal, você passou. Ela já tava extremamente feliz, assim, né? E aí sim que eu fiquei um pouco mais empolgado com a situação, né? Sim. Mas eu acredito que tenha sido, tipo, uma grande felicidade, assim, no momento. Deve Não, ter ficado muito foi. caótico, né, cara? Na hora ali, quando ele falou, eu pensei, nossa, não, que bom, né?
Só que depois que foi passando o tempo, e daí você abre o edital, você olha, tá realmente meu nome ali, daí você começa a ficar E cai a ficha. um pouco mais Meu feliz, Deus ansioso. me livre. E assim, para preparação da viagem e tudo, teve aqueles momentos que vocês tiveram que fazer o passaporte e coisa. Como é que foi essa parte, assim, a mais burocrática antes de ir, né? Então, essa parte aí, na verdade, foi bem. Eu achei muito maçante, porque a gente fazia muito bate e volta, né? Então, tipo, por exemplo, no passaporte, né, pra ir pegar o visto, pra fazer o passaporte, na verdade, foi em Guaíra, foi de boa, né? Que ia, voltava no mesmo dia, acabou. Sim. Mas pra, por exemplo, pegar o visto canadense lá em São Paulo, a gente fez um bate e volta, né? Então, a gente passava muito tempo no ônibus, e daí São Paulo, por o trânsito, dormia no ônibus, acordava no ônibus, comia no ônibus, né? Então, assim, essa parte de mais burocrática ali, que a gente teve esse encontro ou fazer documento X, Y, Z, essa parte foi mais, eu achei meio maçante, né? E era, querendo ou não, em algum momento se tornou meio frequente, porque a gente teve primeiro um encontro com o povo do núcleo, depois a gente teve a fala com o Rony Miranda e o Ratinho Júnior, né? E aí, a partir disso, a gente começou, então, passaporte, visto. E aí ficou esse negócio de toda vez ir ter que fazer alguma coisa fora, e eu achei meio bastante maçante. E assim, foram quantas viagens mais ou menos, tu lembra? Se se Assim, eu não nesse me período foi engano, um período curto, né? Foi o quê? foi da metade de outubro até comecinho de dezembro. A gente teve um mês para fazer, sei lá, 4, 5 viagens indo para fora, né? É, Para daí. Curitiba, São Paulo. Isso, e daí, assim, nessa parte fez algumas amizades que já iam pro Canadá ou. Pelo que eu lembro, a gente fez uma ou outra amizade, mas era com o povo do núcleo em si. Que a gente passou 6 em Santa Helena, então, né? E a gente de Santa Helena, a gente querendo ou não acabou se isolando um pouco do resto, né? E aí a gente Sim. ficou mais no grupinho santelenense. Mas a gente teve um e outro contato que a gente voltou a ver depois em aeroporto, voltando do intercâmbio, vamos dizer Sim, assim. e assim, antes de te saber o teu país que tu ia, vocês tiveram que fazer uma prova, né, preparatória, e daí, assim, você tava com expectativa de ser outro país, você queria que fosse outro, ou pra ti qualquer um tá bom? Claro que a gente tem aquele ranking e tal, mas como foi quando você descobriu também? Na verdade, desde criança eu sempre quis ir pro Canadá, né? Meu sonho de criança era sempre ir pro Canadá. Eu não sei por que exatamente, mas eu sempre me sentia muito atraído para ir no Canadá, né? E quando eles passaram pra gente preencher em que ordem que a gente queria, por... Eu esqueci o nome. O ranking? É tipo um ranking, né? Eu não lembro como que se chama, mas quando a Ah, eu gente... também não. Enfim, Mas é tipo, é um ranking, né? é, Quando a gente ranqueava, então, o qual a gente tinha preferência de ir, eu coloquei em primeiro o Canadá e em segundo Inglaterra, né? Só que o critério para ir para Inglaterra ele era um pouco mais exigente, né? Você tinha que ter tanto Inglaterra quanto Estados Unidos, você tinha que ter um domínio de inglês maior, né? isso, e tanto que os Estados Unidos agora, nesse último ano que passou depois do teu ano, não teve mais pra ir pros Estados Unidos, Então, eu acho que é porque essa parte eu acho que é muito por causa do visto também, porque para tirar visto para lá é Verdade. complicado e, pelo que eu lembro, deu muito transtorno na viagem, que eles tiveram que ir adiando, né, a dos Estados Unidos por um monte de conflito que foi vindo. E também a gente sabe que não é um país muito receptivo com brasileiro, né? Daí Então, acabou ficando Canadá, Inglaterra e tinha o terceiro ou era só dois que você colocava? não, colocava do 1 ao 5, né? Que a gente tinha 5 Ah, opções. é E se verdade. eu, e se eu não me engano, eu coloquei Estados Unidos em terceiro, porque a Austrália e Nova Zelândia não era uma coisa que eu queria, né? Sim, aí depois veio o quê? Austrália, daí Nova Zelândia ou ao contrário? Eu não lembro exatamente, porque esses dois aí eu não Nem. me importei muito, não. Mas faz parte. E assim, quando tava chegando o dia, como é que foi? As malas, tudo louca? Como é que era? Então, na verdade, eu acho que até chegar o dia, eu não tava nem aí, né? Eu tive até um momento de fala com os meus pais, e eles falaram, mas você tem certeza que é isso que você quer, né? Eu falei, não, lógico, pô, passei, tranquilo. E aí eu acho que esse talvez seja um ponto que eu devia ter prestado mais atenção, né? Eu devia ter cogitado mais hipótese enquanto eu tava no Brasil ainda, né? Pra não chegar lá e ir de cabeça em tudo. E assim, a viagem de avião, como é que foi? Caiu a ficha aquela hora? Ou como é que foi quando tu Não, chegou cara. lá? Caiu a ficha só quando eu tava em solo canadense e ninguém entendia eu falando português. Só ali caiu a ficha. Até lá, eu era um garoto muito feliz até chegar lá, né? Eu tava, meu Deus, avião, em viagem internacional. Tá maluco, isso é incrível. Aí eu cheguei em solo canadense, fui lá, abracei a minha mãe anfitriana, e aí fui tentar
primeiro contato de comunicação ali, todo mundo falando inglês e pá. Eu fiquei, nossa senhora, onde eu É, me meti? você pensou, pô, gente, calma aí, eu ainda não coloquei em prática o meu English, então É que a gente, aqui no Brasil, a gente ainda aprende um pouco do inglês, só que quando a gente chega lá, é outra nossa, é realidade, muito tá louco. diferente. Ainda que onde eu fiquei, eles pelo menos falam pausadamente o inglês, né? Mas nos aeroportos que a gente passou ali, do lado, leste do Canadá, já era muito diferente, mano. Nossa Aqui senhora. é um país muito grande, né? Então vai ter a variação linguística, assim, de estado para estado. E o lado leste ali, Montreal fica do lado leste, se eu não me engano, né? Acho que é. Montreal ali, nossa, no aeroporto eu não entendi nada do que foi dito. Nossa, eu fiquei extremamente perdido Meu conforme eles Deus. iam falando lá. Eles falam mais emendado e rápido, né? Aham. Vamos equiparar ao Brasil, seria uma conversa de um paranaense com um nordestino, vamos dizer assim, né? Sim, em outra língua ainda. É, E assim, você teve que passar por vários lugares antes de chegar mesmo no Canadá, aqui na cidade onde tu é, daí tu pode contar a partir dessa fase, como você descobriu que seria aquele lugar, e como foi a escolha da família, né? Se eu não me engano, vocês podiam ter uma escolha ali de qual família vocês iam, alguma coisa, né? E assim, até chegar lá, você passou por outro país ou como é que foi? então, na verdade, pro Canadá a gente foi São Paulo direto Canadá, né? A gente pegou ônibus, foi para Curitiba, daí de Curitiba a gente saiu do aeroporto, e foi para São Paulo, e daí esse tempo de espera em aeroporto era de 3 a 6 horas, né? Era uma variação gigante, porque a gente chegava meio que de manhã ou de tarde em São Paulo, e esses voos internacionais São Paulo-Canadá, por exemplo, só acontece durante a noite, né? Durante a madrugada. Então a gente Hum. passava o resto do dia no aeroporto que a gente estava e depois ia, né? E aí foram 12, 14 horas de São Paulo até o Canadá. Jesus, mas daí você não chegou direto na tua cidade, né? Não, eu fiquei em Terrace, né, na Colômbia Britânica, Sim. e a gente passou primeiro, isso fica no lado oeste, né? Então a gente passou primeiro do lado leste, que se eu não me engano era Montreal na ida, e a gente foi para Vancouver e de Vancouver foi para pro aeroporto da cidade que eu ia ficar, né? Sim. Ah, na sua cidade que tu ficou, tinha Tinha então. um aeroporto. Só Ah, é que mais fácil. a gente era um grupo de 10 brasileiros, né? E aí nisso ficou 6 na cidade que eu tava e 4 foram pra cidade vizinha. Então pra eles foi mais 15 quilômetros de carro, vamos dizer assim. Mas então, assim, aqueles lá que ficaram, esses seis que ficaram na tua cidade, eles estudavam na mesma escola que tu ou não? Sim, inclusive a gente recebeu um pouco de crítica porque a gente preferia fazer as coisas junto, né? Então a gente só tinha uma matéria que era o 6 junto, que era justamente inglês, né? E ali foi, nossa, ali foi federal, porque inclusive a gente teve uma aula sobre sons de animais, a diferença do Brasil pro inglês, né? Aham. Porque muda tudo, né? Desde o galo até, sei lá, o pavão. Todos eles mudam o som. E a gente teve uma aula só sobre aprender como que era o som dos animais em inglês. Jesus amado. E assim, sobre a escolha da cidade e da família, como é que foi? A escolha, na verdade, da cidade eu acho que não foi escolhida, né? Foi te oferecido, então. Então, na verdade, até a família, né? Eu achei que eles escolhiam a gente, mas nesse programa específico eles não tiveram opção de escolha, né? Eles já tinham tido outros intercambistas na casa e eles podiam, eles recebiam uma ficha, né? Algumas opções falavam, não, Sim. pode ser esse. E dessa vez eles só falaram, não, vai ser o Kevin pra vocês, e é isso. Ah, mas daí o processo de conhecer ele, você estava animado antes de ir? Então, aqui no Brasil, a gente tinha feito algumas chamadas, né? E ali eu percebi que eu não sabia nada de inglês mesmo, principalmente quando eu conversava com eles, né? Então, assim, a gente tinha conversado e ela me convenceu muito, porque em uma das chamadas ela falou o seguinte, ela falou, não, não, nem precisa se preocupar, fica tranquilo, que você chegando aqui, eu cuido de você. Eu falei, que fofinho, né? Aham. E daí eu fui mais tranquilo, né? Meus pais também ficaram bem tranquilos por eu É. conhecer eles, né? Só que todo esse tempo a gente tinha conversado por e-mail, né? A gente não tinha... Nossa, e-mail Nossa, ainda. muito complicado, cara. Mas assim, dessa parte em Terrace, Terrace, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre essa cidade? Como é que foi? Então, Terrace, na verdade, tem meu coração até hoje. Eu extremamente pretendo voltar até lá. Eu realmente fiquei muito feliz lá. Conheci pessoas maravilhosas lá. Até hoje eu mantenho contato com algumas. E é uma cidadezinha bem pequenininha, na verdade. Acho que tem 14 mil habitantes. E tem Metade de Santana, aeroporto. né? Tem aeroporto, pois é. Só que é uma cidade que a gente vê que a estrutura dela é bem diferente, né? Parece até uma cidade planejada, vamos equiparar assim, né? Porque lá, tipo, a taxa de crime lá, vamos comparar Santa Helena, por exemplo, né? Essa cidade é vista como uma cidade não tão pequena
pro Canadá, né? Que não tem tanta população. E Santa Helena também não é visto como uma cidade tão pequena assim, né? A gente tem cidade bem menor. Então, assim, se fosse comparar as duas, a taxa de criminalidade lá ou de acidente, nos 5 meses que eu fiquei lá, teve um fato que foi importante, que foi uma mulher que se acidentou de bicicleta. E foi esse o maior problema que aconteceu. Sim. Quesito roubo ou sequestro ou sumiço de alguma coisa é algo que não acontece, né? É algo que eles desconhecem quase, vamos dizer assim. Sim. E assim, como foi a tua adaptação no idioma, a cultura, o clima também, que era, pô, super frio lá? O super frio, esse aí foi até interessante porque eu achei que ia ser muito pior, né? A parte do frio, porque quando a gente escuta Canadá, a gente pensa, meu Deus, -17, né? Neve, Neve pra caramba, né? estereotipando. E quando eu cheguei lá, tinha realmente uma boleira de neve, só que a gente deu sorte que a gente pegou o inverno mais quente deles. Então, o máximo que nós pegou a temperatura foi -7. Isso pra eles é fichinha, né? Mas Sim, durante os 2 meses e meio, né? Os meus 2 primeiros meses ali, foi um inverno um pouco mais rígido, né? Então, todo dia era -2 a 0, no máximo, vamos dizer assim, né? Só que não tinha neve. Eu quase não vi neve lá, né? Porque quase não deu o clima pra nevar, né? Então a gente sim, acabou nem vendo muito. E aí, nisso da parte do clima ainda foi mais tranquilo, só que todo lugar era aquecido. Então é aquele frio quando você tá, por exemplo, o percurso de sair de casa e ir até na escola. Você chega na escola, você tira os casacos, a primeira camada, né? sim. E aí você fica só de blusa, ou a galera lá andava de camiseta, né? Meu Só a gente, Deus. os brasileiros que andava de moletom e casaco de É que a frio. gente não tá tão acostumado também, né? Por exemplo, Exato. aqui em Santa Helena a gente já pegou 0 graus, -1, mas esse é o máximo que eu vivi aqui, né? Não, e a Então, gente já, quando chega ali no 10 a gente já tá extremamente sim, congelado, né? A gente tá não querendo sair é, debaixo da coberta. é verdade. E assim, Kevin, a tua adaptação na escola, como é que foi, assim, a tua rotina, como era? Tu chegou lá, aí tu logo foi pra escola no outro dia, como é que foi essa parte, no E comecinho? isso me assustou muito, porque eu cheguei lá, ela falou, minha mãe anfitriã falou, mãe, a gente vai pra escola. Eu falei, o quê, já? E daí ela falou, não, não, fica tranquilo que vocês só vão ir conhecer. Então, eu e os brasileiros, a gente foi lá conhecer a escola, depois a gente foi pra Kitimat, que era a cidade que tava os outros 4 brasileiros, né? E a gente conheceu a escola deles também. E aí a gente teve esse tour pela escola, e um pouco da rotina, né, da adaptação, eu tinha esquecido de comentar. Adaptar o idioma, eu sinto que foi a parte mais difícil, ou o fato de lidar com saudade, né? Que querendo ou não, a gente perde o vínculo. E eu tava num fuso de 5 horas quando eu cheguei, na verdade, né? Então era muito difícil conversar com gente aqui do Brasil. E eu nunca fui de ficar tanto tempo longe, né? Então, pra mim, quando eu cheguei lá, eu tava extremamente assustado, né? Não, nossa, não tenho pais, não tenho mães, não tenho amigos, e agora? Sim. Tava extremamente em desespero, mas daí eles me acolheram, né? Tanto é que no começo a minha mãe anfitriã, ela sempre me levava para passear e conhecer algum lugar justamente para distrair, né? Ela sempre procurava fazer alguma coisa diferente para me distrair, né? E meu pai anfitrião, ele geralmente me chamava, vamos jogar uma sinuca, ou vamos jogar um baralho. Levei um baralho para ele, Baralho. um baralho para eles também, e aí, né, para ter a graça ali deles verem Sim. um pouco do Brasil, mas eles já estavam acostumados com baralho, na verdade, né? Até aprendi a E tu nem jogar. sabia? Não, eu achei que eles não tinham costume, né? Mas eu cheguei lá, eles tinham um tabuleiro com baralho, e tudo, fiquei, nossa, que Mas incrível. é parecido assim com o nosso aqui? É que lá eles jogam mais pô, 24, como que é? 21? Eu não sei em português, é o Blackjack lá que a galera tá acostumada, né? Ah, é Enfim, e parecido. daí Vai tem ter. outro que eu não lembro o nome, mas ele tem tipo um tabuleiro com uns palitinhos, e aí conforme o número que você tira, tu anda no tabuleiro. Só que você tem que tirar um número específico. É completamente doideira, assim. Não é tradicional igual do Brasil, né? Que nem tipo Ludo e essas É, coisas, né? exato. Mas. E assim, a parte. Quando foi na escola, o primeiro dia, assim. Então, na escola daí, no primeiro dia, foi complicado que a gente teve a seleção de matérias, né? No dia que a gente conheceu a escola, teve a seleção de matérias, e daí depois a gente então teve que ir pra escola de verdade, né? Eu achei que ia ser muito pior, né? No primeiro dia eu tava assustado com tudo, mas daí me tranquilizaram, porque assim, as matérias que eu tinha eram só 4, né? Então eu tinha ciência, educação física, inglês e Foi matemática. você que escolheu, né? Daí tinha que ter inglês e matemática. Isso, Esse e era eu acho que se eu não me obrigatório. engano tinha que ter ou, tipo, história, geografia ou ciências, né? Eu tinha A que de ciências. Pô, demais. Meu Deus. E daí, em ciências ainda foi dividido em 4, que era química, física, astronomia e biologia. Eram essas 4 que Ah, a eram gente os quatro aprendia em ciências. dentro Dentro daquilo. de ciências.
Só que, assim, isso que me tranquilizou, porque o meu professor de ciências, a mulher dele era de Portugal. Então ele sabia uma e outra palavra em português de Portugal. Caramba, que bom. Nossa, esse aí até hoje eu sinto falta dele. Eu pretendo em breve mandar mensagem pra ele, porque, nossa, a gente gravava vídeo com ele porque ele era muito querido, assim, né? E sempre que a gente não sabia alguma coisa, ele tentava falar em português de Portugal pra ajudar a gente, né? Tanto é que muitas vezes quando ele chamava atenção, ele falava, olhem aqui. Justamente os outros ficaram, mas o que que ele tá falando? Aham. E assim, tu pegou o primeiro, eu não sei se é semestre ou trimestre, lá como é que é? Eu peguei o segundo semestre Bah, deles. E isso aí aí. foi até um pouco complicado, porque eu acho que pelo menos lá ainda é bem dividido, né? Não é igual aqui no Brasil que a gente, um trimestre dá sequência a outro, né? Então, no fim do dia, o segundo trimestre, quando a gente vai fazer, a gente ainda depende do primeiro, né? Sim, com Lá pra certeza. eles, não. O primeiro semestre acabou? Acabou. Agora é o segundo semestre, né? Tanto é São que 3? 4? são 2 semestres. 2 só? É que eles fazem de 6 em 6? agosto É, no caso. a janeiro. E daí depois é de fevereiro a junho, né? É que tu foi em É, eu comecinho. cheguei em janeiro, né? Eu cheguei final de janeiro lá, né? É. Peguei a volta não é recesso, né? Eu peguei volta de um Das- feriado, na De um verdade, né? feriado? Porque o recesso deles de fim de ano é ali em junho até, sei É lá, que o eu não calendário lembro. deles é É muito muito diferente, diferente. é. Só sei que eu peguei até o fim do segundo semestre, né? Que era Sim, quando a galera passa definitivamente de ano, né? Daí depois eu voltei pro Brasil, peguei o segundo semestre também, né? também. Muito E incrível. assim, como que era a tua rotina lá? Por exemplo, os horários também são bem diferentes, Só então. que o horário lá era muito bom, né? Pô, começava a aula 8h15 e acabava 3h11. Eu tinha o resto da tarde pra fazer o que eu quiser e não precisava acordar cedo, né? Era muito Sim. tranquilo. Aí, assim, você chegava na escola 8 e pouca, aí tinha, por exemplo, como que eram as matérias? Por exemplo, você só tinha 4, né? Uhum. Aí, como que era dividida isso na semana, tu lembra mais ou menos? Então, essas quatro, na verdade, eles faziam. Aqui no Brasil, acho que já teve isso que era por bloco, né? Que é a rotação Ah, de bloco, sim, né? sim. Então, por exemplo, um dia eu tinha matéria 1, 2, 3, 4, no outro eu tinha 2, 3, 1, 4, vamos dizer. Era essa rotação, né? Então, todo dia alterava a ordem e aí a escola era dois pisos, né? Então, tinha dias que a primeira aula era embaixo, a segunda aula em cima, a terceira embaixo, a quarta em cima, Meu né? Deus, tinha que ficar. Exercício de Tinha, escada. eram uns 10 minutinhos de intervalo pra Tinha ti ir 10 pra outra sala, né? minutinhos de troca de matéria, né? E mais 1 hora, que daí era do almoço, vamos dizer assim, né? Uhum. Então era 90 minutos cada aula, né? E aí daí passava os 10 90, minutinhos. 1 hora e meia? É. E é porque eram só 4 matérias, E né? daí a gente, Então. pô, passava o dia inteiro ali, mas era bom Aí também, eram né? 4 aulas no dia e 1 hora e meia cada uma, daí tinha os 10 minutos de coisa. Intervalo. É porque às vezes não é todo mundo que sabe que vocês eram os alunos que trocavam de sala e não o É professor. verdade, esse é um ponto muito incrível também que eu achava legal que toda sala, que era de específico professor, né, que eram os professores que já estavam há mais tempo, eles decoravam do jeito deles. Então você chegava lá, você sabia um pouquinho do professor, né? Por exemplo, a minha de matemática, ela tinha um monte de livro e umas atividades de matemática ali, deixando bem claro, olha, eu sou de matemática. Achava muito incrível isso. Sim, que massa. E assim, como foi a tua convivência com a família lá? Eu sei que você disse que já era boa e coisa, mas assim, pode contar um pouquinho mais sobre como era formada a família deles lá, que. Então, na casa que eu fiquei, então eu tinha um pai e uma mãe anfitriã, eu tinha uma irmã e um cunhado e um sobrinho anfitrião, vamos dizer assim, né? Sim. Mais 4 cachorrinhos. Era a casa extremamente cheia, né? Só que essa filha do casal, eles estavam lá porque eles estavam morando muito longe da cidade e ela era uma mãe recente, né? Uhum. Então ela volta e meia precisava ir pra cidade e ela acabou ficando lá esse tempo. Mas assim que eu saí de lá, ela achou uma casa pra ir morar, ali perto, sabe? Ali pertinho, então. É... E assim, qual foi a coisa que mais te surpreendeu da escola do Canadá em comparação do Brasil? O tanto de coisa prática que a gente faz em aula de ciência. Isso me fez pegar muito amor por química ou qualquer coisa na área de ciência, porque era assim, a gente tinha uma semana que a gente aprendia, e aí na outra semana era o que eles chamavam de lab, né, que é o laboratório, né? Então a gente passava a outra semana inteira fazendo experimento em cima das coisas. Então, sempre a gente passava uma semana só no teórico e uma semana na prática ali, né? Que é uma coisa que eu sinto muita falta aqui, né? Porque a gente fica muito focado em Teoria, e teoria? é só papel em cima de papel, né? A gente não tem na prática como funciona uma solução de alguma coisa, vamos dizer assim, né? Sim, não é sempre que dá, né? Então, Até física,
ele empurrou um dos alunos lá e segurou depois, né, para mostrar como é que funciona a propriedade de um ou outro corpo. Eu achei muito Sim. excepcional. E assim, você fez amizade com as pessoas de lá, como você disse, né? Como era essa relação? Continua ainda, né? Mas você conheceu pessoas de outros países, por exemplo, outros intercambistas, que a tua escola ela não recebia também outros intercambistas de outras escolas? A minha escola tinha um projeto muito interessante que era justamente de intercambista. Então, quando a gente chegou, a gente automaticamente estava incluso num grupo de intercambista. E esse grupo de intercambista, eles realizavam, tipo, acampamentinho ou umas jantas, né? Que Então, a escola mesmo proporcionava, né? isso. Então, ali a gente conheceu africano, a gente conheceu nigeriano, a gente conheceu filipino. Então, ali a gente teve muito contato com essa galera de fora, né? Só que a diferença é que eles sabiam inglês, né? A gente que apanhava. É. Ah, e assim, esses programas que vocês faziam, como é que era, dos intercambistas? Então, na verdade, a gente brasileiro, a gente era meio chato, porque a gente tinha uns programas que a gente não gostava, né? Então a gente foi em alguns selecionados que envolviam um que a gente foi na escola, inclusive, que no ginásio a gente fez um monte de atividade diferente lá. E teve um momento, né, de confraternização de comida e tal. E teve outro que a gente foi que era no lago, quando era um pouco mais verão ali, que eles foram no lago, acho que brincar ali nos caiaques e tal, né? Que foi esses dois aí. E assim, teve um momento mais marcante pra ti ou inesquecível assim dessa viagem? Ah, um momento mais marcante. Eu acho que foi quando chegou um pouco mais o verão e a gente foi no trailer. Minha família ela tinha um trailer que ficava num lugar que era privado, só que ele era em vista para um lago. Então era tipo assim, o trailer, um gramado e o lago gigante, imenso, né? Aquilo Sim. ali foi marcante para mim porque daí minha mãe anfitriã pegou e me chamou, vamos andar de caiaque aí você? Eu falei, mas eu não sei. Ela falou, eu te ensino. E a gente foi e ela me contou que quando ela tava num dia meio cansado da escola, né, que ela era diretora, ela chegava, ia naquele trailer, pegava o caiaque dela, botava um café, ia lá no meio do lago e ficava lá, espairecendo, né? Isso eu achei muito marcante, porque foi um momento que ela compartilhou o que ela fazia, né? E ali não tinha internet nem nada. Então minha comunicação era com eles e só com eles, né? Não tinha mais Sim. ninguém ali. Foi um dia que vocês ficaram lá? Eu fiquei uma noite, né? Eu dormi e depois eu voltei com os brasileiros, que ela falou, você quer chamar eles pra ir lá? Eu falei, quero. E daí a gente foi e a gente ficou a tarde inteira jogando bola ali no gramado, e, enfim. Aham, que massa! E assim, qual foi a maior saudade do Brasil? A família a gente sabe que foi a maior, mas assim, fora a família. Eu acho que comer churrasco, porque lá não tinha, né? Ou alguma, por exemplo, alguma coisa com muito molho, né? Alguma massa com muito molho aqui no Brasil. Mas acho que o churrasco era o que mais me deu saudade, né? É porque aqui a gente do Paraná, do Sul, isso daí pega, né? Porque assim, pra mim também é uma das melhores É comidas um que negócio eu. muito frequente, né? E E aí lá lá. não tem, né? É mais na grelha, É, né? então, eu acho que até tem ali açougue que eles vendem essas carnes que a gente come aqui, né? Por exemplo, uma alcatra, né? Vamos dizer assim. Só que é meio caro demais lá, né? Então a gente nem se arriscou a comprar. E em casa, eles fazem carne, tipo, uns bifão, assim, né? Tanto de porco quanto de boi, só que é nas barbecue que chama, né? Que é aquelas grelhas que a gente vê em filme, Sim. né? Que a gente tá acostumado a ver em filme. Então eles botam barbecue, né? Enchem de barbecue, botam lá na grelha e depois eles servem. E essa é a carne que eles têm ali, né? Sim, mas então a maior saudade foi a comida, assim, Foi, brasileira. nossa, isso é demais. Ou o próprio futebol também, né? Que isso a gente sente um pouco de falta na cultura ali, né? Que a gente não. Lá eles não estão acostumados a falar de futebol, né? E daí tu. É, Eu sei como é que é. Daí eles jogam mais outros esportes? Quais eram? eles jogam bastante. Lá onde a gente ficou, eles jogam bastante hockey e basquete, né? Eram os dois que eu via predominante, assim, né? E hockey a gente foi até assistir uma partida que teve, que era do campeonato, e a nossa cidade tava disparada no campeonato. Cara, muito Jura? Era incrível, pontos muito incrível. corridos? Será? Era. Ou, não, acho que já tinha passado a parte de tabela e tava Aham. agora em eliminatória, né? Nossa, Que foi massa! muito E tu maneiro. foi só em um, não, tipo, não teve oportunidade É de que isso aí me outro? convidaram e pagaram, né? Ah, Daí eu fui, né? ah, tá. Mas aí foi interessante que a gente ganhou até uns discos, que tem em algum momento do jogo a gente joga os discos lá no meio, quem acertar mais perto do círculo ganha uma bolada de dinheiro, né? Mas a gente não ganhou nada, né? A gente só jogou os Ah, discos. daí é foda também, né? E assim, teve uma situação mais engraçada ou curiosa que teve, assim, durante essa viagem. Eu sei que foi muito tempo, tem muita lembrança, porque eu sei que você criou várias lembranças lá. Foi Porque muito doideira. eu não tinha um dia que essa criatura não saía de lá, né? E tá certo, tem que aproveitar, tem que conhecer, sair e aproveitar ao máximo.
Mas, assim, tem alguma que tu lembra, assim? Pode ser mais que uma, não tem Acho que de problema. memória, assim, eu tenho muita memória com uma amizade que a gente fez lá no Canadá, que ela trabalhava num restaurante e futuramente a gente acabou indo no restaurante dela, né? Eu e os Aham. brasileiros. E eu acho que todo momento que a gente conversava com ela era um momento de muita risada, né? Porque é um brasileiro falando com um canadense e um zoando o outro, né? Ali eu acho que toda vez que a gente tinha essa interação era engraçado. E o fato de ter visto um urso foi, eu acho que uma parte mais curiosa, né? Ou ter comido carne de alce, né? É, e essa parte aí eu ia te perguntar como é que foi? Parece com carne de boi ou como é Então, que é? eu não vi diferença em uma carne de boi para uma carne de alce. E tu não ficou meio recluso, É assim, que pra... quando eu comi normal, e daí depois chegou o meu pai anfitrião e falou, então, isso é carne de alce. Eu falei, ô louco, é sério? E tu, "Ah." Eu falei, não, é bom, né? E daí ele falou, é muito bom. É porque lá eles comem mais, né? Não é esse É, salsa, que eles têm bastante lá, né? daí tem Então, temporada de caça, né? E aí eles pegam, eles caçam, depois eles congelam, e aí quando eles estão com saudade de comer uma carne de alce, eles descongelam e fazem ali, né? meu Pra família, Deus. né? E assim, essa temporada de caça dura quantos meses? Tu lembra Eu mais ou não menos? lembro. Porque, inclusive, eu acho que quando eu cheguei, eles não estavam mais em temporada de Não? caça. De caça. Ah, daí já tinha tudo guardadinho só É, no, no tava lá coisa. pra comer. É, mas assim, a maioria das famílias lá, acho que caçam ou, né, tem essa, como é que ligação com alguém que caça pra ter a carne lá, né? Isso, pelo que eu percebi, eles têm muito, eles apreciam muito a cultura indígena, né? E essa parte de caça também é uma parte que eles estão muito ligados, né? Então eu imagino que toda família, ou pelo menos é o pai ou a mãe, um dos dois que caça, ou os dois, ou é, por exemplo, o primo ou o irmão, entendeu? Não é muito diferente disso. Sim, e assim, tu viu o alce, né? E é um bicho grande, cara. Cara, então, esse alce, eles me mostraram um vídeo que ele tava na janela de uma casa que a gente foi lá da família, né? Aham. E aí era muito grande, ele era realmente muito grande. Tipo, é maior que boi, se eu não me Ele é. engano. Eu E imagino, ainda tem aquele lá eu aquele, acho e que ainda tem o é, chifre que é a chama? galhada, né? Tá louco. Pô, muito giga. Eu acho que dá um medinho, hein? Eu teria, eu acho. Se eu visse, eu ia ficar um pouco em choque também. É, porque o tamanho dele diz que é grotesco, né? Então, se é um adulto, é Ah, bicho pelo menos não grande. faz mal, né? O É. urso teria mais medo, por exemplo, né? A gente teve um contato com. Tinha um grupo de brasileiro lá, inclusive, né? E a gente teve contato com uma brasileira que morava na cidade vizinha, Kitmete, né? Que ficou os outros 4 brasileiros. Ela falou que um urso invadiu a garagem dela e ficou lá na garagem Deus do dela. céu. Ela falou pra gente, quase que eu falei pra ele, olha, a casa é sua, eu estou me retirando. E essa brasileira morava lá mesmo ou ela. Ela tava lá, não fazia muito tempo, acho que ela tava lá há 6 meses quando a gente tinha chego, né? Então ela devia, quando eu saí, ela devia estar uns 9 já, né? Então ela morava na cidade vizinha em Kitmete, daí ela se mudou pra Terce depois do incidente com o urso, né? Daí ela foi morar em Terce e aí tinha um centro cultural. E lá a gente tinha uma brasileira que tava há muitos anos em Terce, que ela é do Rio, então ela era carioca, né? Jura? Daí ela falava com S chiado, né? A gente tinha Aham, não momentos perdeu o sotaque, então. não, não perdeu o sotaque. E aí tinha mais um paulista, né? Um cara, um homem de São Paulo, que ele tava lá há um tempo já também, acho que ele tava há alguns, acho que 3 anos mais ou menos. E ele também, né? Ele não tinha perdido o sotaque, ele falou, olha, eu tô aqui há 3 anos e nem eu sei o inglês dos caras. Lá nessa casa de cultura, tu diz. Isso, e daí Vocês lá, conheceram as inclusive pessoas. teve um dia que a gente fez até pastel e estrogonofe pra todo mundo comer, a gente chamou nossas famílias, né? E Aham. daí lá sim, tinha gente que era de todos os países que você consegue imaginar. Tinha gente do Japão, da China, Austrália, Nova Zelândia, de todos os lugares tinha gente lá. E, tipo, eles moravam lá em Terrace, será? Ou eles foram... Então, até onde eu sei é que aquela galera ali, eles participam direto desse centro cultural. Então, eles são dali e estão há um tempo ali. Então, eles têm esses momentos naquele centro cultural para interagir e provavelmente trocar costumes, né? Cara, e que massa esse centro cultural, assim, tipo, então ele tem vários países ali, daí como é que é? São, tipo, barraquinhos, ou como é que é essa Então, parte? ele era uma, vamos supor, um salão assim, né, bem, não era muito grande. E aí ali eles acho que era toda quarta, se eu não me engano, eles fazem alguma janta, né, tipo, do país que eles vieram, vamos dizer. Então, quando chegou a nossa vez, né, a gente fez pastel estrogonofe pra Que eles massa! E comerem. assim, como que vocês participaram desse negócio? Vocês pediram pra ir participar junto com os brasileiros, ou como é que foi? Então, se eu não me engano, a mandante é a carioca, né? Ela que é, tipo, a que manda ali no centro Sim. cultural, né? E ela entrou em contato com um dos intercambistas e ele falou pra gente, olha, recebi uma mensagem de uma guria do Rio e ela tá aqui em Terce, tem o centro cultural. Eu falei, não, Sim. vamos, né? Vamos ver no que dá. E daí a gente teve esse momento, então, só pra ir conversar, que foi quando a gente conheceu aquela mulher que teve o caso com o urso, né? Ela também é de São Paulo. Aham.
E daí depois ela falou, não, vamos fazer um dia uma janta aqui? Aí a Ana, que era do Rio, ela falou, vamos fazer. Eu falei, então vamos. E aí a gente foi Aí lá veio pessoas de outros países, no caso de e outras culturas, e comeram o comeram, estrogonofe e o gostaram. pastel. E aí cada um depois teve um momento de fala, né, para falar como que era, né, tipo, o que Em que eles tinham achado inglês. da comida em inglês, né? E aí só que aí a gente já tava mais adaptado, né? Então a gente pegou o microfone lá, falou, todo mundo tremendo, né? Mas falando Sim. mais tranquilo E ali. era bastante gente, assim, como é que Acho que era? tinha umas 20, não era um Não era número tanto. grotesco, mas também não era pouquinho. Aqui pra cidade era metade, né? É, Vamos então, é dizer assim. porque assim, eu pensei assim, pô, como é que ela descobriu de você? Só que era uma cidade muito pequena, mais pequena que Santa Helena. Então, se aqui, que é um pouco maior, a gente já sabe de quase tudo que acontece, então imagina Exato. lá, né? Eu acho que ela soube, inclusive, porque quando a gente chegou, eles postaram no grupo do Facebook da escola, se eu não me engano. Eles postaram, ou de Terrace mesmo. Eu acho que eles tinham um grupo no Facebook e postavam as coisas. Aham. E aí eu acho que eles postaram, chegada de intercambistas na cidade e tal. E aí ela pegou e mandou mensagem, né? Bem Sim. aleatório. E tinha, tipo, outros brasileiros, porque assim, os intercambistas que foram com você, contigo, eram do Paraná. E Uhum. tinha outros de outros estados aqui do Brasil, ou você não teve reconhecimento? Além desses do Centro Cultural, tinha um gaúcho que estava com a gente ali na escola, só que ele já estava há muito tempo, Ele morava lá? ele estava desaprendendo já o próprio português, né? Ele tinha um pouco de dificuldade para assimilar o português já. Caramba! Mas era da tua idade, sim, mais ou menos. Ele, acho que era um ano para frente só. E só ele que tu lembra, assim. É que só tinha ele de brasileiro na escola além da gente, né? Só que ele não era intercambista, né? Ele era Morava lá. residente, né? Ele tava Sim. lá um tempão já, É que aparentemente. assim, que eu vi alguns programas, o Paraná, aí tem do. Cara, não sei se é Mato Grosso, como é que é, mas tem outros, acho que é uns 3 estados só do Brasil aqui que tem um Tem em intercâmbio tipo Pernambuco esse. também tem, porque a mesma companhia que foi responsável por levar a gente para o Canadá, eles têm esse programa em Pernambuco. Só que eu Aham. não sei se é particular ou privado também, né? Eu não É, tenho daí esse tem essa parte. conhecimento. Mas assim, o Paraná, assim, eu posso dizer que assim, esse programa, pô, deixa vários no chinelo. Que assim, eu infelizmente não pude ir, né, por conta de questões pessoais, que não consegui tantos pontos. Porém, assim, assim, eu fico muito feliz, né, por ti, com certeza, e pelas pessoas que eu tenho uma amiga minha que tá lá na Nova Zelândia agora, e ela vai vir pra cá também contar sobre a história dela de lá. Mas assim, cara, é, é bem demais, né? É muito bom esse programa. Eu realmente tenho um carinho muito grande, né? Porque, por exemplo, eu ainda tenho um contato, né? Essa menina que trabalhava no restaurante lá, a gente volta e meia se alfineta um pouco aí, né? Enfim, eu gostei muito do vínculo que se criou, né? Eu ainda tenho contato às vezes com a minha família de lá, e eu volto e meia encho o saco deles pra eles virem pro Brasil, né? Sim. E eles sempre falam, não, assim que a gente se aposentar, a gente vai. E eles vão cogitar algum dia de. Olha, eu imagino que sim, porque enquanto eu tava lá, eles fizeram viagem pro México e pra Nova York, né? Então eu acho que vir pro Sim. Brasil não é tão distante assim da realidade E deles. tipo, pra eles, assim. E assim, você voltaria pra lá? Voltaria e pretendo voltar não tão distante. Imagino que nos próximos entre 2 a 4 anos acho que é voltável. E daí, assim, você voltaria pra ficar mais lá naquela cidade, conhecer outros lugares, ou você gostaria de morar lá? Assim, você tem Por algum enquanto, plano, talvez? por enquanto, é que depende, né? Tem que ter uma estabilidade também Sim. financeira. Mas por enquanto eu pretenderia voltar e levar, tipo, a família comigo para eles viverem um pouco do que eu vivi, né? Para Sim. terem um pouco a experiência ali da cidade. E quem sabe futuramente não voltar para morar, né? Eu vejo uma remota chance disso. E assim, Kevin, como essa experiência mudou sua visão do mundo, ou seus planos para o futuro? Assim, deu uma bagunçada? Deu, porque aqui eu tinha uma rotina muito religiosa, vamos dizer assim, né? Que ela era Aham. muito seguida, vamos dizer assim, né? Então todo dia fazia a mesma rotina com Mesma frequência, coisa. né? E aí quando eu fui pra lá, eu perdi esse negócio de rotina. Então, por exemplo, lá eu não trabalhava, eu não fazia nada, meu trabalho era estudar, era só isso, né? Então eu tinha muito tempo livre para fazer o que eu quisesse. E isso me fez pensar muito, né, em muita chance e enfim, né? Quando eu não tava delirando, né? Mas quando eu tava mais tranquilo, eu tive muito tempo para pensar, né? E lá eles também apreciam muita coisa que a gente não dá valor, né? Mas é que também a gente tem os motivos, né? Por exemplo, lá, quando tem sol, quando é um dia de sol, todos eles vão para fora de casa e ficam no sol. Lá eles tinham marinha externa e quando tinha sol, eles ficavam no sol lá conversando, lagarteando, né?
E aqui no Brasil a gente não gosta, até porque, pô, a gente tem sol todo dia com uma Só o tempo frequência todo, aham. gigante, né? A gente dá graças a Deus quando não tem sol, né? Sim. E lá eles já têm o contrário, né? Então, assim, e a visão de sociedade, por exemplo, né? Aqui a gente, por exemplo, o próprio ensino aqui é muito complicado aqui no Paraná, né? A gente não, foi o governo do Paraná que me levou para lá, mas também tem que ser criticado que é muito ruim muita coisa, né? Inclusão de matéria desnecessária, ou isso e aquilo não dá certo, ou próprias ciências que a gente não tem a interação prática que deveria ter, né? Então, isso mudou como eu vejo as coisas, né? Eu imagino que isso me fez pensar diferente em relação a muita É coisa. porque você conheceu outra realidade, outro mundo, a gente pode dizer, porque é muito diferente, assim, a cultura, assim, de todos os países varia muito, mas lá, tipo, pô, você tá no mesmo continente, só que você tá lá do outro lado, porque lá na pontinha do outro lado, né, que a gente tá mais pra baixo e eles estão lá no norte, Uhum. então, norte. É. Então, assim, é bem complexo. Às vezes eu fico pensando nisso também, penso, meu Deus, eu tava do outro lado do continente, é muito E longe. assim, você, tipo, pô, rodou o mundo, porque assim, não é o continente mais extenso? O América? Pô, geografia e história eu acho que eu não tô extremamente Sim, bom. pô, eu acho que é o mais intenso, assim, tipo, de comprimento. Não sei de largura e tal, mas de comprimento eu acho Não, que é. definitivamente é uma distância gigante, Mas né? claro que Tá é, porque ele maluco. pega de norte a sul, bem É certinho. verdade, É, é sim, verdade. de tamanho, não de metros quadrados, mas assim, De de extensão, vamos dizer assim. extensão, eu acredito que seja o maior. É, na verdade, porque pega. E é muito louco, né? Porque a América é o que pega, tipo, todo Uhum, os climas, todos os climas, todos os. tá Meu, maluco. Mas e eu acho que eu ainda tava do mesmo lado, né? Mas teve gente de Santa Helena que ela foi pro lado contrário, né? Então, só que pra eles não altera o fuso também, né? Tem essa vantagem aí, né? Que pra eles a diferença de fuso é menor daí. é verdade, né? Como é que é essa. Tu lembra? Não é. Tipo, a gente aqui no Brasil tem 4 fusos, né? 4 ou 5? Meu, me Acho que é 4, esqueci né? agora. Acho que E era tem 5 e Fernando caiu de um, né? Noronha, e que daí tem um diferente ainda. Ah, é verdade. E lá, então, lá, se eu não me engano, são mais ou menos isso, na A verdade, mesma né? coisa, Porque a porque é um país extensão, né? extenso É verdade. também. E daí, assim, teve a Maria também, que era da tua turma, e foi pro outro lado do Canadá, foi ela, né? Isso. E daí era a parte mais fria lá ou era mais calor? Lá Não ela me teve, lembro. lá ela passou bem mais frio, né? Lá teve muito período de neve também, né? Onde ela tava. Só que teve Eu, gente de Santa Helena que ficou perto da gente ali e era a mesma, vamos dizer, sim, eu esqueci como é que era o nome da cidade dela agora. ela ficou Era uma em ilhazinha, eu New lembro disso. Brunswick, se eu não me engano, não era alguma coisa assim? Em Labrador, eu acho que era. Alguma coisa Labrador. É, Era bem massa ou é também. Newfoundland, não lembro agora. Eu também. Ela ficou em alguma dessas, é certeza, né? Eu acho que mas era uma ilha, tipo uma ilha, é muito É louco, assim, verdade. a história também. E, assim, você aprendeu alguma coisa sobre ti, assim? Tipo, você se conheceu mais lá no Canadá, ou como é que foi? Ah, eu imagino, pô, eu penso que sim, né? Eu imagino que teve o tempo de amadurecimento, né? Por exemplo, tinha muita coisa que eu não fazia no Brasil que eu passei a fazer E lá, bem né? drástico Por conta, né? também. É porque lá, assim, eles têm essa visão que a criança canadense, ela tem que se desenvolver por conta, né? E aqui no Brasil a gente vê muito esse negócio de não, ainda não, né? E lá já não, lá, nasceu, se vira, né? E aí, por exemplo, desde fazer qualquer coisa, hoje eu tô a fim de ir no shopping, por exemplo. Eu posso pedir carona, né? Eles não iam negar carona. Sim. Mas eles também falam, não, se você quiser ir caminhando, Mas então... porque era perto, assim, a cidade tinha 14 mil habitantes, mais ou menos, né? Uhum. E assim, ela era extensa ou ela era bem pequena mesmo, assim? Não, ela não era Porque às tão vezes extensa. ela é bem grande, a cidade em si, só que tem pouca população. E, Eu acho que dá tipo, pra comparar em Santa Helena com o tamanho de extensão. tirando os Os distritos, né? no caso. Porque é que lá também acho que tem os distritos deles também, né? No fim, acho que dá elas por Só elas. que Santa Helena é bem grande por conta das roças e tal, É né? verdade. Se juntar, tipo, só os distritos, que no caso que são as vilas e a cidade, talvez seja mais ou menos o mesmo tamanho. Eu imagino que seja isso, porque do mesmo jeito que, por exemplo, do centro para uma região mais afastada, que era de um amigo nosso, é que assim, é que a cidade era dividida em topo e base, né? Vamos dizer assim, né? Então tinha a parte de baixo e tinha a parte de cima, né? É Só que, tipo morro? Como é que era? tinha um. Então, só que não tinha nada no morro, né? Era um morro com uma floresta, lá em cima era a parte alta da cidade, vamos E dizer tu assim. tava na alta Eu ou tava na baixa. Só na que a baixa? gente tinha um amigo, o que tinha cinema em casa, inclusive, e ele tava no topo, né? Então. Caramba, que massa! E assim, você conheceu quase todas as outras
É host family que chama? A gente conheceu todas, exceto uma que... Exceto uma. A gente só não foi na casa de duas, mas a gente não conheceu uma só, porque... Pelo que eu entendi, ele era... O menino lá, ele era um pouco mais retirado, né? Aham. E aí teve dois mais retirados, só que um ele ainda interagiu um pouco com a gente, e essa a gente conheceu a família dele e tal. Sim. E assim, essa parte da interação era você e mais 5 que Isso. saíam sempre juntos, né? Então, na verdade, era eu e mais 3 só, porque um ele morava muito longe da cidade e o outro ele se isolou da gente. E daí ficou vocês 4 lá. Ficou nós E, 4. pô, vocês faziam muitos programas, né? Tipo, entre si, A assim. gente ia pra todo lugar, toda atividade que a gente tinha pra fazer, a gente ia junto. Ah, vamos ver jogo de futebol feminino? Vamos. Ah, vamos ver um jogo de rock? Vamos. Vamos comer em lugar X? Vamos. Era assim. E assim, quase todo dia era um programa diferente, Quase né? todo Foi dia. uma Até que cidade... no começo a primeira bolsa que nós ganhamos, acho que nós pauseou metade nessas saídas, né? Tipo, na primeira semana ali, a gente se olhava e falava, hoje depois da aula vamos aonde? Ah, vamos lá comer uma pizza? Vamos. Era assim. E era... Como é que era? 200 brasileiro? Eu Como é que ganhava era? R$ 800 brasileiro, isso dá, na conversão da época dava 190 dólar canadense. Só isso? Não é... É Era o que a porque... gente recebia, né? Que tem a taxação, né? Ah, verdade, né? Mas dava pra fazer umas coisinhas legais, assim, Não, com esse dava, dinheiro, dava. né? Eu voltei com um monte de eletrônico de lá, porque é barato, né? O eletrônico lá é muito barato, bem mais que do Brasil. Bem, mas e naquela época ainda não tinha taxa de importação pro Brasil, né? Enquanto eu tava lá que foi adicionada a taxa de importação. Ah, mas daí tu conseguiu trazer Ah, pelo várias menos coisas. uma outra coisa eu trouxe. Sim, mas assim, dessa parte você teve que tirar algum dinheiro do teu bolso? Ou conseguiu usar a bolsa que o Paraná Eu tive em proporcionava? algum outro momento, mas era pra coisa minha só, né? Tipo, comer essas coisas foi tudo na bolsa que eu ganhava E era todo mês, né? Era todo Todo mês, mês que então. ganhava, então... Só que o problema é que era final do mês, né? Daí eu ficava meio afobado ali, né? Então, tipo, mas você chegou lá sem nada, então, o dinheiro deles. Não, do dinheiro deles a gente, na verdade, ganhou o cartão deles a gente ganhou no aeroporto, né? Com 2 bolsas já. Ah, já tinha 2. 2 bolsas. Mas daí, posteriormente, você ganhou mais 6, porque você ficou 6 meses lá, deu Fiquei 6 meses. 5, né? 5 se não contar o finalzinho de janeiro, né? Isso. Então fica 5 mesmo. Tu voltou no final de julho? Como é que era Final mesmo? de junho, né? Junho? Junho, acho que era dia 20 e poucos de junho eu voltei pro Brasil. E como é que foi isso? Voltar pro Brasil É, foi muito estranho chegar em São Paulo, por exemplo, que a gente passou 5 meses só interagindo com uma pessoa que falava inglês, né? E a gente chegou em São Paulo, desde esbarrar, não era mais desculpa que falava, né? Eu já não tava mais habituado. Sim. Até que teve um momento que eu, sem querer, trombei na garçonete lá do aeroporto, falei pra ela, sorry. E ela me olhou assim e falou, desculpa, pô. Não, é que eu estava em outro país, querida, por isso. Apesar de que ela já deve estar mais acostumada que eu, né? É tadinha. verdade, pode ser, porque, né? Mas, enfim, daí trabalhando lá. desde voltar ao Brasil e conversar com os outros brasileiros, ou falar com os meus pais, nossa, era muito estranho, eu não assimilava o que estava acontecendo, né? E a mudança de fuso, né? Porque eu acho que nos primeiros 3 dias ali, o meu sono foi os horários mais quebrados que eu já tive, né? Sim, e assim, quando tu chegou, já era férias da escola, aqui no Tive Brasil? uma semana de aula, eu fui um dia. Verdade, era no final, ia começar, Ia né? começar a Eu lembro que eu tava louca pra te ver, né, de novo, e daí tu foi um dia. Voltei Eu falei, uma não semana. acredito. Eu não acredito que ele vai vir só um dia. Mas, Só pra ter o ar da graça. sim, e assim, pô, bateu aquela tristeza. De voltar, bateu, Por- nossa. Voltar foi bom também, mas foi triste tu deixar a tua nova vida lá, né? Quando eu dei tchau pra minha família, foi, nossa, teve uma intercambista que ela chorou a viagem inteira, que ficou na cidade vizinha, ela chorou a viagem inteira. Acho que ela tava mais feliz lá, né, aparentemente. Mas eu também, quando eu fui dar tchau pra minha família em si, né, pro nenezinho também, o meu sobrinho, né. Aham. Enfim, sei lá, foi estranho demais dar tchau. Eu pensei, mas como assim? Não é assim? Porque assim, cara, você viveu outra vida lá. Era completamente contraste, né? E, nossa, então teve um caramba de sentimento, assim. Teve, nossa. Muito. Uma montanha russa o tempo todo. E pra se adaptar, que foi um pouco difícil novamente, assim, porque eu entendo também quando eu voltei de alguma viagem minha, assim,
pô, que saudade de lá, pô, como assim? Porque eu também fui pra São Paulo um tempo, e daí, tipo, eu fiquei poucos dias lá, e você ficou meses. E daí eu fiquei, meu Deus, como assim? Minha rotina não é essa. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei muito triste. E não é pela volta, pô, eu tava com a minha família, muita saudade. Só que, cara, você tava vivendo outra coisa lá. Exatamente, isso aí foi um negócio que pegou, porque sabe quando parece só um sonho contínuo, assim? Porque não é um negócio que você olha e fala, nossa, essa é minha rotina? Não é minha rotina. Não parece um negócio que você Sim. tá habituado, né? Quando eu voltei, eu tive muito esse choque, vamos dizer assim, né? Mas, e assim, eles recomendavam também, né, em algumas palestras, ou era a pessoa que orientava, né? Eles recomendavam não conversar tanto com pessoas do Brasil, né? É, Pra te se adaptar um pouco melhor lá. E lá como é que eles foi essa falavam parte? bastante isso, que a gente não devia muito interagir com brasileiro, mas a gente ignorou, porque, por exemplo, lá eu e meu grupo, quando um não entendia alguma coisa de inglês, pelo menos o outro podia entender, né? Então o Sim. tempo todo a gente se ajudava. A gente podia ter aprendido mais? Podia, mas a gente podia ter aprendido menos também, né? Não é Sim. uma hipótese descartável, né? E assim, com a tua família, vocês faziam videochamada ou não faziam muito? Porque, pô, bate a saudade. E se tu tivesse que voltar, eu lembro que eu li o edital, você teria que, pô, Ia ter que você pagar. que ia ter que pagar. Inclusive, teve uma intercambista que ela passou. Eu descobri depois, mas ela passou acho que os 3 primeiros meses vendo pra voltar, né? Ela não tinha se adaptado. Depois, quando a gente começou a sair mais, aí ela se sentiu mais confortável, Juro, né? que bom que ela ficou então. Pô, é uma oportunidade Mas assim ela que. tava vendo com o pai dela sobre custear tudo e tal. Os primeiros 3 meses dela foram bem, assim, bem puxados pra ela. Sim. Mas Não, mas conseguiu ficar. sobreviveu, sobreviveu. É, que bom. Porque assim, cara, eu acho que é uma oportunidade que, assim, pra muitos é fora do comum. Porque, assim, não é todo mundo que pode ter uma oportunidade dessa, né? Uhum. Então, tipo, na escola, por exemplo, né? Então, assim, eu acho É, que. sem custear nada, né? Pois é, você não gastou Porque a gente, nada, a gastou o gente que ganha tu. tudo de graça, Por. né? Como é que chama? Por capricho teu, É, né? Só porque tu gastei com quis. coisa que eu queria comprar que não tinha em casa, né? Então, assim. Você, porque futuramente eu acho que esse programa vai continuar. Esse ano ainda já abriu as inscrições, Já muitas abriu, pessoas eu esqueci de ver esse lá ano, da inclusive. escola já se inscreveram. E assim, se tem alguma dica para essas pessoas? Eu acho que é bom dar uma lida no inglês, mas não pode ter medo de tentar as coisas, não. Eu acho que tem que chegar lá e você tem que mergulhar de cabeça nos projetos que tem na região. É um pouco complicado, né? Pra mim também foi muito complicado no começo, mas, assim, tudo passa, né? Você pode estar mal ali no começo, mas você tem que achar alguma coisa que te distraia daquilo, né? Então, por exemplo, eu tive a minha família, né? Ou cria um hobby novo, né? Porque falta de opção de hobby, isso não falta. Nossa, coisa para fazer quando a gente está em um país diferente, não falta. Por exemplo, desde ir num shopping, que parece a coisa mais simples do mundo, é muito incrível. Porque você olha e fala, cara, eu tô num shopping no Canadá. Isso Sim. é espetacular. E aqui em Santa Helena a gente nem tem, né? É, a Então, gente apesar de que o shopping lá, ele era mais parecido com um centro comercial, mas só que lá sim. era gigante, né? E lá também tinha McDonald's na frente do shopping, lá tinha Subway. Inclusive no Subway, a gente passou um caso muito interessante, voltando a um momento Aham. engraçado lá, que eu fui no Subway e, pô, eu não queria salada no lanche, né? E aí era uma atendente que ela era indiana, e aí ela perguntou, você quer salada? Eu falei pra ela, não. Aí ela olhou pra mim, olhou pra salada e colocou todas no meu lanche. Pra mim dizer o Ah, que que... e daí eu fiquei pensando, moça, mas eu falei, não, E moça. daí tu Não, eu tá deixei, pegando. comi salada pra caramba ali. Zerei o buffet Ai, de salada dos Jesus caras. amado. E como é que tu sabe que ela era indiana? Você percebesse É pelo... porque lá tem muito nos lugares, né? Então a pronúncia deles cara, é absurdo. Eu, às vezes, ficava olhando, brisando. Eu não conseguia entender o que eles estavam Sim. falando, né? E assim, é muito louco porque essa cidade que nem tinha bastante gente de fora, né? Tinha. Porque a gente sabe que o Canadá agora tá com. Não é um projeto nem nada, só que ele tá aceitando mais imigrantes agora, porque lá a população é muito idosa e não tem gente para trabalhar que chega, mão de obra. Então eles estão aceitando muitos imigrantes aqui do Brasil, também vão bastante para lá, de outros países. Então isso é bem interessante, porque é um país que agora não vai perder a cultura, mas vai misturando, Vai, né? vai. Porque eles não têm o que fazer, se eles não têm mão de obra, vão ter que abrir Não, para e querendo ou imigrantes não, é um mesmo. país que se desenvolveu bem, né? É um país que, por exemplo, é Nossa, uma sociedade que sabe interpretar bem as com coisas, né? certeza. Tipo, lá, por exemplo, um negócio que a gente tem muito aqui é briga política, né? Lá não
não tem esse problema em todo e qualquer lugar, né? Aqui a gente tem em todo e qualquer Colocar lugar. em tudo, né? É inevitável, né? Sim, mas assim, a estrutura a gente percebe das cidades lá, porque é um país muito desenvolvido, Pô, a própria o escola que eu Canadá. tava, ela era pública, mas era uma escola de 2 pisos e todo professor de ciências tinha o próprio laboratório, né? Então não era uma sala de aula. As minhas aulas de ciência, elas não eram numa sala de aula, elas eram num laboratório. Então lá tinha todos os componentes químicos, os materiais, os óculos, os Becker. Aham. E assim, essa parte aí, voltando dessa parte, por exemplo, era uma cidade pequena, né, como a gente falou, e assim, a escola era grande. Eu lembro que você falou que tinha bastante aluno. Será que vinha alunos de outras cidades, assim, tipo, perto, ou como é que era essa parte aí? Eu Tinha a- bastante adolescente nessa cidade? Ou... Tinha porque tinha 2 de ensino médio e acho que tinha mais umas 3 de ensino. Escola? Aham, tinha 2 escolas de ensino médio e tinha mais umas 3, eu acho que é do Fundamental 2, né? Mais as municipal, né? Então, realmente, tinha muita criança. Inclusive, em frente à minha escola tinha. Em frente à minha escola, não. Em frente à minha casa tinha uma escola para crianças que eram mal educadas e tinham tido passagem, tipo, por polícia ou problema na escola anterior. Sério? Teve um dia que eu tava indo pra escola, tinha uns caras lá, e deles ficavam fumando na frente da escola e gritando. Ele tava xingando, acho que umas 3 gerações da mesma pessoa, mano. Meu Deus, Aham, indo pra escola era sempre uma novela, vamos dizer. jura? Mas daí era de todas as idades aquela escola lá, ou Se eu era não me mais... engano, essa na frente, ela era só do Fundamental 2, né? Que é do sexto ao nono. É, vocês são não. Que louco. Não é é Fundamental Fundamental 2, 2. Eu não lembro se é estadual, vamos dizer assim, né? é estadual que a É que gente daí chama aqui. conta ensino médio também, como Sim. estadual, né? Não Ah, sei. que louco, cara. Mas então, eu acho que, nossa, cara, que tinha bastante aluno. Tu Tinha falou que. muita gente, Só que nossa. se a gente for juntar quase todos os alunos de Santa Helena também e Ah, os colocar distritos, né? em duas escolas, dos distritos junto, vai dar bastante aluno Não também. dá. É que lá também eles têm uma infraestrutura, por exemplo, o ginásio deles é gigante, né, cara? Era um ginásio quase, pô, profissional o negócio lá, e eles realizam jogo e tudo da cidade, campeonato, é lá que acontece às vezes. Então, Nossa, e a escola era grande, né? nossa, a escola era muito gigante, nossa. Às vezes, no começo eu me perdia um pouco as salas. A gente recebeu um mapinha e tudo, mas era um pouco Ó, cara, complicado, né? tem que ter mapa, a escola é muito Cara, louco, porque aqui a gente, pô, as nossas escolas são é pequenininhas. pequenininho, né? E, pô, é um piso só, né? No máximo, tipo, no segundo piso ter uma coisa específica, né? Sim, que doido, cara. E assim, dessa parte, eles praticavam bastante esportes lá, né? Assim, só que era mais rock, basquete, tu falou. Mas não tinha vários lugares, assim, pra te praticar? Tipo, várias modalidades lá naquela escola? Tinha bastante. Vamos dizer assim, estação era um esporte específico. Quando eu tava lá, quando eu tava saindo, ia começar o futebol masculino, né? Ia ser a temporada de futebol masculino. Mas antes disso teve então o hockey, né? Que é a época de frio. Depois tem basquete, tem vôlei. Isso, tipo, da escola mesmo, os programas da escola. Da escola e da cidade inteira. É porque assim, ó, eu imagino que ali a escola, a cidade inteira gira em torno das escolas ali Sim. também, né? Então, quando é um projeto, é tipo a cidade inteira que faz aquilo, vamos Mas, por dizer. exemplo, assim, os times de feminino, futebol feminino, futebol masculino, eram os participantes da escola, os Tinha da alunos. escola, e tinha o campeonato da escola, né? E tinha também o por fora, né? Que daí eles faziam na escola Entre também. cidades, vamos dizer assim, né? E assim, essa parte, você chegou a pegar algum campeonato, assim, dos alunos mesmo? A Que gente, daí ia de. a gente assistiu um jogo da irmã de uma da irmã anfitriã de uma das brasileiras, né? A gente foi ver o jogo dela. Mas perderam, infelizmente, né? O time que nós torceu perdeu pra cidade vizinha numa final de novo, né? Acho que era o terceiro ano seguido. Mas esse daí é que nem essa parte, porque assim, é muito em filmes que eu vejo isso. Mas eles tinham aquela temporada, por exemplo, temporada de futebol, que nem você começou. Você falou, o futebol é masculino. Então eles tinham aquela temporada de regularmente ter jogos, ou como é que era? Então, essa temporada feminina, se eu não me engano, ela deve durar tipo 1 a 2 meses, né? E daí vai tendo jogo nesses 1 e 2 meses, né? Só que daí é frequente, eu acho que vamos supor, seja 2 vezes na semana, né? Um E jogo. eles treinam, tipo, o time de futebol vai treinar tantos dias por semana, coisa assim. Você lembra Eles disso? tentam, né? Eles tentam treinar. É quando a gente vê o futebol brasileiro, a gente chega lá e vê o fute deles, nossa, é muito. Foi muito diferente. É muito discrepante, tá louco. Não, mas tem os treinos regulares. Não, tem um treininho. Eu não sei se eles fazem regular, na verdade, né? Mas eles treinam Mas daí definitivamente. tem equipe de basquete, equipe de Tem, futebol, equipe de... inclusive, na minha escola, no ginásio, se você olhar nas paredes em volta, assim, é puro troféu, sabe? É tipo, puro título deles
nos banners impressos, assim. Que massa. E a gente vê essa diferença do Brasil, né? É que assim, a gente mora numa cidade pequena. A gente sabe que, por exemplo, a escola do castelo, da cidade não vai ter estrutura pra colocar campo de tal coisa, campo de tal coisa. Não tem. Então, tipo assim, não vai ter, que nem a gente vê em alguns países, pô, vai ter o time de futebol masculino pro resto do ano. Então, eles vão treinando, vão tendo as temporadas. Então, é bem diferente isso. E a gente vê também que, claro, Santana não tem estrutura pra tudo isso, mas que aqui no Brasil a gente não tem tanta visibilidade no esporte. Pois é, isso é meio... Estrutura, na verdade. A gente tenta, só que não tem tanta estrutura nas escolas. Então, e a gente deveria, né? Lá, por exemplo, lá eles têm eles têm a quadra e o campo, né? Eles têm, então, a quadra pra vôlei, futsal, handebol, e eles têm o campo que daí eles jogam frisbee, jogam futebol quando é temporada, né? Enfim, futebol americano também, né? Sim, e a gente aqui no Brasil, só futebol. É. Não, claro que tem escolas que Acho que agora tá ganhando varia, né? visibilidade o vôlei, ali o futsal, ali, né? Sim. Tá Só que a sendo gente também, mexido, né? cara, o Brasil jogar frisbee, eu acredito que se eu tivesse numa experiência dessa, eu acho que eu ia querer falar o tempo todo, falar o... Meu, assim, infelizmente eu não pude, né, como eu disse antes. Foi difícil pra mim quando eu descobri, mas acontece, né? Quem sabe anos futuros, né? Mas assim, você aí que tá agora no 9º ano, ou vai chegar no 9º ano, não passou do 9º ano ainda, se inscreva, que é aqui do Paraná. Se inscreva e, cara, se tu puder, agarra essa oportunidade, vai ler os edital, Ganhando o Mundo. Vai ler o edital e eu li aquele edital inteirinho, gente, é gigantesco. Mas eu li porque eu tava empenhada naquilo, pra ter todos os critérios bem certinho e tal. Mas assim, pô, se tu tiver alguma oportunidade dessa, porque como eu falei antes, não é todo mundo que tem. Aqui no Brasil é difícil pra gente viajar pra... Por exemplo, aqui no Brasil é difícil a gente viajar pra outros estados, porque é caro. Imagina ir viajar pra outro país e se manter lá. Isso não é a realidade de muitos brasileiros, é só da população mais classe alta, né? Então, assim, se tiver uma oportunidade dessa que nem o Kevin teve, que foi paga total pelo estado do Paraná, vá. E, assim, baita experiência, vai levar pra vida toda, acredito eu, essa experiência, como é que eu posso... Esse carinho que teve lá, né? Então, é isso, gente. Eu acho que... Como eu disse, façam. Se puderem, vão. E, pô, fala sério. Já tô com saudade do próximo episódio. Beijo.